Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, encerramento do mês, dia 30 de julho. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo tem um botão de se inscrever, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveite bastante o conteúdo gratuito que tem aqui dentro do canal e o conteúdo novo que a gente vai disponibilizando aí, conteúdo vasto na parte de análise. No dia de hoje tivemos uma queda expressiva do Ibovespa, está dentro do leilão de fechamento, mas uma queda próxima ali dos 3%. Além do Ibovespa, no dia de hoje eu vou falar aqui sobre o mini índice, o mini dólar, depois PTR4 Vale 3, CSN3, MB3, BID11, LCAN 3, MGLU 3, PTBL 3, Azul 4 e Detex 3. Começando então pelo IBOV, e só para mencionar que hoje eu libero a carteira Perspectiva, a carteira mensal de ações, as 10 ações selecionadas para o mês de agosto. Antes de dar o pontapé inicial, vou rodar aqui a vinheta, você já deixa seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo IBOV, mais outro recado. Também vai ser disponibilizado nesse final de semana a nova carteira para o mês de agosto dos fundos imobiliários, composta por 5 fundos imobiliários, a atualização da carteira. E a nova carteira que vai estrear esse mês de agosto, que é a carteira de BDRs. Então vai ter uma nova carteira composta por 5 BDRs, vai ser disponibilizada aqui para gente, aqui dentro do aplicativo DV Invest, que você tem aqui do meu lado, ó. Você pode baixar aí o aplicativo, testar gratuitamente durante 14 dias, acessar todas essas carteiras e uma série de relatórios que vão vir esse final de semana, o que esperar para a nossa bolsa no mês de agosto, o resultado, a estatística da carteira Perspectiva, tudo isso no decorrer desse final de semana, além do radar da semana que ocorre todo domingo. Começando então, o Ibovespa retomou toda a sua tendência de baixa, de curto prazo. Aqui no pregão de hoje, quando perdeu essa mínima aqui, ela reforçou o sinal de baixa do pregão de ontem, que volta para baixo da média. Aqui veio para cima da média, mas não gera nova máxima. O outro dia volta para baixo da média, volta para um cenário mais de lateralização, mas com viés de baixa e confirma esse viés de baixa. Aqui com essa sinalização do pregão de hoje, pior ainda, fechando abaixo de tudo aqui. Pior cenário, fechamento do lado semanal para baixo 125 mil pontos. E aí a gente vai olhar para o gráfico mensal. O mês está fechando aí com queda em torno de 3,8%. Isso pode mudar quando os ativos saírem aqui do leilão. Mas a questão é, o IBOV acabou de gerar a confirmação de um topo realmente. Já tinha feito isso no início do mês, que aumentava, considerando o que tinha feito aqui para trás, aumentava a chance de ter algo para baixo. Então, aumentou a chance de se ter um movimento para baixo ou mesmo lateral. Suporte mais próximo na faixa dos 121.500, a retração desse movimento aí de subida, pegando os números do Fibonacci. Depois de 121.500 vai ficar ali na casa de 121.500, depois vai ficar na casa dos 118.600. Então são os níveis mais próximos do suporte. Já tem um aqui, outro aqui, em conjunto aqui com o topo anterior na faixa 119.017 e o suporte mais baixo aqui pelo Fibonacci na faixa 115.800, arredondando. São suportes onde pode parar de cair e voltar a subir. Lembrando que a tendência do Ibovespa só vai ser anulada se perder essa mínima aqui. Vamos então aqui falar agora dos futuros. Lembrando sempre de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Mini índice abriu com gap de baixa, perdendo toda essa região de suporte. Quando isso acontece, um gap perdendo suporte, reforça a chance de se ter algo maior para baixo e consequentemente apontando mais para trabalhar na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aí, para o próximo pregão, está esticado para baixo, já no dia 60, se eu pegar aqui o afastamento do preço para a média, já tem mais do que 2 vezes a volatilidade. Esse afastamento representa mais do que essa distância aqui, representa mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 candles aqui do G60. Significa dizer que está um pouco mais esticada para baixo. Então, se abrir caindo, então ficaria focado em fazer a operação de venda somente de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos. Não evitaria pivô de baixa. Se abrir subindo na segunda-feira, gerando sinal de fundo no G60, o foco seria buscar a operação de
de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um pedaço de um repique de alta no gráfico de 60 minutos. Então a entrada seria pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos através de fundo ascendente após abrir aí, se abrir subindo ou após gerar um sinal de fundo no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, seria o mais interessante para as operações de compra de day trade no mini índice na segunda-feira. No dólar, pancadaça para cima, o dólar veio, perdeu o suporte, perde essa mínima aqui, lembrando que hoje tem vencimento do dólar, já trabalhando no novo código, superação dessa máxima aqui, aumentou a chance de ter algum repique de alta, superação em cima do suporte, formação de um martelo, confirmou a superação da máxima, quanto vai subir? Você não sabe quanto vai subir, mas você sabe se superar essa máxima, o foco maior vai ficar um pouco mais, dentro do que foi falado até ontem, para a ponta compradora. E aí, enquanto não gerar um topo descendente aqui, se batesse na média, gerasse topo descendente, focaria em venda. Enquanto ficar aqui para cima, gerando fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, dentro do movimento de subida, foco maior em compra. Com essa subida forte aí do dólar, com essa bela subida aqui do dólar, nós temos aqui para o próximo pregão o dólar um pouco mais esticado para cima, mas arrebentou com várias resistências. Então, tem resistência próxima aqui? Tem uma região aqui em torno de 5.245, arredondando. 5.200, sendo um pouquinho mais exato aqui, 5.246,5. Abriu subindo, a mesma coisa lá do mini índice, já está um pouco mais esticado para cima no G60, focaria só em fundo ascendente, se abrir subindo, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, não evitaria o pivô de alta. Abriu caindo, proporcionando, ou depois da primeira hora de pregão, proporcionou algum topo no G60 em cima da zona de resistência, foco em buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos, através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, algo mais forte, mais detalhes sobre o dólar, sobre uma leitura maior de mensal, semanal, tudo, vai vir aí através do radar da semana, que eu sempre faço no domingo, e você tem ali uma leitura mais ampla do dólar. Indo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou forte queda de 3,13%, então o ativo perdeu a mínima do pregão de ontem, gerou ali uma queda mais acentuada, voltando para baixo das médias. O que eu estava falando assim, vou ficar, para quem estava comprado, você tinha duas formas, ou sair vendendo nessa perda de mínima, ou aguardar o fechamento abaixo da média e a perda da mínima desse candle, saída da posição comprada. Duas alternativas de condução do stop dessa operação, para quem tinha essa possibilidade de conduzir dessa forma. No gráfico aqui da PTR4, para buscar alguma compra nesse ativo, ela teria que realmente ter algum processo de recuperação aqui, pelo menos de sustentação do preço aqui nas médias e depois gerar algum sinal de alta na próxima semana, o que me parece menos provável agora, apesar do sinalzinho de fundo lá no gráfico semanal. Então, me parece menos provável dentro do que está acontecendo aqui no papel. Ainda o leilão apontando um pouquinho ainda mais para baixo na queda aí no pregão de hoje. Perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a chance de queda e deteriora. Não deveria ter voltado para baixo desse nível de preço aqui, para baixo da média, para baixo, enfim, teria que voltar mais rápido possível para cima da média para ter algum viés mais positivo de se buscar uma compra na Petro em termos de swing trade. Na semana ali apontando para uma alta de 0,75% e no mês uma queda mais acentuada de 8,46% para a PTR4, gerando um sinal de topo descendente no gráfico mensal, deixando sua tendência indefinida no médio a longo prazo, mas ainda com viés de alta, olhando para prazos maiores. Na Vale 3, pancadaça para baixo, 5,08%, abriu com baita gap de baixo, até falei muito sobre isso no giro de abertura no dia de hoje, e também ao falar dela no radar do mercado, falando lá da parte do intraday, né? Abriu com gap de baixa, pulando vários níveis de suporte. Uma das alternativas seria justamente já entra na ponta vendedora, pode botar até menos capital, mas já entra na ponta vendedora tentando pegar um movimento para baixo do preço e focando um pouco mais em operações na ponta vendedora de topo descendente ou pivô de baixa. Enfim, o ativo ficou, ainda mais que abriu um movimento de queda já desse jeito, foco maior, e olha o fechamento dela aí, fechou com queda de 5,9%, acelerou até no leilão, jogou mais para baixo ainda no leilão de fechamento. Então, com isso, ela detona qualquer que seja a tendência de alta do ativo. Para mim, ela já entra numa tendência de baixa de curto prazo, onde movimentação do preço para cima no gráfico diário, topo descendente é mais para a ponta vendedora no papel. Não vejo alternativa de compra de imediato em cima de Vale 3.
terminou a semana ali com queda de 4,7% e no mensal segue com aquela expectativa dentro do que foi falado numa análise especial aqui do papel nessa semana de ter um movimento mais ou lateral ou de baixa. Está dentro de um processo de correção aí, a Vale 3. Próximo ativo, vamos falar então aqui de CSAN3. Então, com a queda do pregão de hoje, a Cosan acionou nossa saída. A saída ali na abertura do pregão um pouco até abaixo, levemente abaixo do nosso ponto de saída. E essa operação então, ou seja, uma compra que foi aqui de um fundo a favor da tendência, gerou o stop aqui, colocando na tela para vocês. O encerramento dessa posição gerou perda de 3,23% e isso representou uma redução de 0,55% do capital total nessa operação da Cosan, a CSAN3. Outro ativo que também encerramos a posição é Embraer, que tinha proporcionado aqui sinalização para cima, um pivôzinho de alta, mas já reverteu aqui, veio forte para baixo da média móvel de 3 períodos, bateu no nosso stop da posição que foi estabelecido por meio da volatilidade. Então esse papel perdeu, a perda dele foi de 4,23% na operação, representando 0,5% do capital total de redução. Lembrando, porque esse aqui perdeu mais na operação, a perda percentual foi maior na operação e a redução do capital total foi menor, porque a percentual de alocação do capital total em cima desse ativo foi menor por conta da volatilidade maior. E indo aqui agora para as próximas ações, BID11, dia de hoje, queda de 6%, perda da tendência de alta de curto prazo. A ação dentro de um viés mais de baixo, um topaço lá no gráfico semanal, está em cima da média, mas eu não vejo alternativa de compra dentro da minha metodologia em cima dessa ação, ou seja, ali o fundo que gerou aqui para cima dessa região já passou batida aqui para baixo, agora essa região inteira já tende a funcionar como um patamar de resistência, desde a faixa de R$ 74,40 até um patamar de R$ 76. Zona de resistência para esse ativo. Depois disso, LCAN3 também perdeu a tendência e já montou uma tendência de baixa. Queda de hoje foi de 5,85%, olha só, o topo duplo aqui, dois topos no mesmo nível de preço. E aí falando em termos de topo duplo, pegando aqui a projeção de queda, já bateu até na projeção de queda, que era na zona de suporte, que opa, então já vou entrar comprando, o papel pode trazer algo para cima, não vejo sinal de compra. Apesar de estar em cima do suporte, não vejo nada aqui que me leve a trazer uma compra, a não ser que vai pegar lá o G60, um fundo lá em cima dessa região aqui para arriscar com stop curto, tentar pegar um repique de alta, mas pelo gráfico diário não encaixa para mim essa compra no papel. Tendência de baixa em LCAN3 e a sinalização de um baita engolfo de baixa em vários candles em cima de zona de resistência importante. Então, aumentando a probabilidade de queda. Para quem está comprado num prazo um pouquinho maior, perda da mínima dessa semana reforça um pouco mais a chance de queda dessa ação, que seria até um sinal de ou reduzir essa posição comprada ou saída da posição comprada na LCAN3. MGLU3 terminou o dia também com uma pancada para baixo, 5,16. Hoje foi o dia... Fazia tempo que você não tinha um dia desse aí, Bov ficar em 3%, 3,08%. Queda acentuada, mais um pivô de baixa em cima de MGLU3, mais um pivôzinho de baixa. E ela em cima agora de níveis importantes de suporte. Quais são esses suportes? Região aí da faixa dos R$20, tem R$20,57 até um patamar de R$20,30. Então essa região aqui, 20,60, 20,30, zona mais importante de suporte para esse ativo. Tem possibilidade de compra da MGLU3? Não, não tem. Semanal, muito mal, anulando aquele grande candle de alta, voltando para baixo desse nível de preço aqui, voltando para baixo da média. Não vejo alternativa de compra de swing trade, nem de curto a médio prazo na Magazine Luiza. PTBL3, queda de 12% no dia de hoje. Tendência de baixa também, topos e fundos descendentes. Deu uma leve subidinha aqui, rasgou tudo para baixo, perdeu mais outra zona de suporte, tendência de baixo curto prazo, aumentando a chance de ter algo mais para baixo no gráfico semanal. A perda da região ali dos 13,40 reforça um pouco mais a chance de mudar a tendência de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, ficar com a tendência um pouco mais indefinida, que é ela fazendo a correção aqui, ó, desses longos, isso aqui é o gráfico mensal. Ela corrigir esse longo movimento de subida. Então, se ela perder a mínima desse mês, que está em 13,91,
reforça a chance de se ter essa movimentação. Algo semelhante aqui, ó. Vem aqui, gera sinal de baixa, pode ter um movimento lateral, o mesmo movimento de baixa em busca da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, vamos dizer assim, barbas de molho, né, em relação a PTBL3 e outros ativos também. Azul 4, que se a gente olhar para o Ibov confirmou um topo no gráfico mensal. Ainda é a tendência de alta, mas está confirmando a sinalização de correção dessa tendência. E que aumenta a chance de ter algo para baixo, dificultando aí pelo menos uma expectativa de se ter algo muito forte para cima. Azul 4, retomando também a tendência de baixa, quando ela fez esse fundinho aqui ascendente, ficou com a tendência indefinida, quando ela faz esse pivôzinho de baixa, reforça a chance de ter algo para baixo onde? Aqui, ó, ela vai apontar para testar uma região de suporte por volta dos 37,37 até os 36,60, zona de suporte mais relevante nesse papel, apontando para testar esse nível de preço sem alternativa de compra no papel neste momento. Reverte essa tendência e traz uma expectativa maior de compra acima, pelo menos de um patamar ali na casa dos 41,20. E Detex 3, que no dia de hoje apresentou uma boa alta de quase 3%, bateu aqui na resistência, ficou em cima ali na resistência, né? Que resistência é essa? 22,03, fechou em 22,03, fechamento desse candle foi fechamento desse candle aqui, que é um ponto de resistência. A subida ainda só tem um candle forte, você vê um movimento de alta com dificuldade, mas só um candle forte, então não vejo compra nesse candle. Pode dar certo? Até pode dar certo, tá gerando um fundo lá no gráfico semanal em cima de uma região de fundo anterior e de topos anteriores aqui, ó. Então toda essa região aqui é uma região importante para o papel, bateu e gerou sinal de alta. Já entra comprando pelo gráfico semanal em busca desses topos, é uma alternativa um pouco mais arriscada, buscando ali os 23,25 a 23,70 e o stop ficando no mínimo abaixo da mínima dessa semana, que faria nos 20,99. A outra alternativa seria gráfico diário, passar a proporcionar aí fundo ascendente já acima dessa região que foi rompida aqui, uma região ali pelo menos do início do gap aqui na faixa dos R$ 21,70. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. E lembrando que hoje ainda vou disponibilizar a carteira perspectiva dentro do aplicativo DV Invest. Hoje ou amanhã, pode ser amanhã, durante esse final de semana, disponibilizar as carteiras. Tem carteira exponencial para ser divulgada, tem a carteira nova de BDRs para ser divulgada e tem a carteira de fundo imobiliário para ser divulgada, tudo. A única que é semanal, que é a exponencial, que é para a próxima semana, as outras todas mensais para o mês de agosto. Então fique antenado aí no aplicativo, aqui do meu lado, link também na descrição desse vídeo. Teste gratuitamente e verifique se faz total sentido aí para você, além dos relatórios que vão ser disponibilizados no decorrer deste final de semana. É isso, um grande abraço, um excelente final de semana para você e até a próxima.